Bom dia, pessoas queridas, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo de perguntas e respostas sobre o câncer. Para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou Cris Paixão, eu sou psicóloga e sou coach de saúde com foco em oncologia, tá? Eu resolvi fazer esses vídeos porque eu recebo muitas perguntas no site. O nosso site é o www.cancersemmitos.com.br. Então eu recebo muitas perguntas das pessoas e antigamente eu estava respondendo uma por e-mail, mas chegou num ponto em que eu não estou dando mais conta. Então eu resolvi fazer esses vídeos para poder responder as principais perguntas ou aquelas que correspondem ao desejo de mais de uma pessoa, né? Então assim eu posso atender mais perguntas, mais pessoas de uma vez só. Eu gostaria primeiro de agradecer a quem está nos seguindo. Nós temos recebido muitas mensagens de agradecimento por esse trabalho e muita gente mandando perguntas e eu fico muito feliz de poder ajudar vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a todo mundo é que a maneira correta de enviar suas perguntas é através de um link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse link vocês vão para uma página onde vão registrar seu nome e seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com vocês avisando de que o vídeo foi ao ar, tá? Depois de se registrarem, vocês vão receber, vão ter acesso a uma página onde vocês vão colocar a sua pergunta. E dessa forma, as perguntas virão diretamente para o nosso e-mail, tá? Não deixem perguntas no Facebook ou mesmo aqui, porque não dá tempo da gente responder para todo mundo, tá certo? Então, vamos para a primeira pergunta de hoje? A primeira pergunta é da Simone. Quero lembrar que eu não revelo o sobrenome da pessoa para manter o sigilo, tá certo? Eu só falo o primeiro nome para ela saber que eu estou respondendo a pergunta dela, tá? Então, a primeira pergunta é da Simone. Ela pergunta o seguinte: antibióticos destroem nossas floras protetoras e deixam o paciente suscetível a infecções hospitalares. Qual seria a alternativa para doentes de câncer que passam a apresentar infecções por piora na queda da imunidade? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o paradigma está errado, né? Os medicamentos que se usam hoje para combate ao câncer, eles destroem o sistema imunológico, como ela mesma colocou, né? Que o sistema imunológico fica enfraquecido, e é verdade. E sem o sistema imunológico funcionando bem, como é que o corpo vai vencer a doença? Então o paradigma está errado, né? Então o caminho, no meu entender, é fazer o contrário, é fortalecer o seu sistema imunológico para que ele possa combater qualquer doença e ficar forte para resistir a qualquer tipo de infecção hospitalar ou inflamação, ou seja o que for. Tá? Então, qual é o caminho para fortalecer o sistema imunológico? Eu falo isso todos os vídeos. A primeiríssima coisa é a alimentação correta. Nada de industrializados, comer comida de verdade, da natureza, à base de vegetais, não comer carnes. A lista é grande. Além disso, desintoxicar o organismo, fazer exercícios e cuidar da vida emocional. Tá? Então esses são os principais passos para você fortalecer o seu sistema imunológico e com isso lutar ou nem ter infecções hospitalares ou qualquer outro tipo de infecção. Estou mencionando esse porque foi o que ela falou, né? Infecção hospitalar. Mas para lutar contra qualquer doença, a grande questão é um sistema imunológico forte, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, que é da Ivani, né? Ela diz assim: por que muitas pessoas vivem sob os mesmos riscos de ter câncer? Tipo, fumam, têm problemas emocionais, não dormem direito, não fazem exercícios físicos.
comem qualquer coisa, frituras, guloseimas, carnes, embutidos, etc., e não adquirem câncer. Não dá para a gente ter uma resposta única para isso. Mas eu diria que essas pessoas talvez não estejam com câncer agora, mas elas vão ter sempre uma espada pendurada na cabeça. E essas não devem ser o nosso referencial. Essas pessoas que têm esses comportamentos de risco, né? Elas não devem ser o nosso referencial. O nosso referencial é o outro, é a da pessoa que cuida da sua saúde em todos os aspectos. Talvez elas ainda não... estejam ainda com o sistema imunológico forte, ainda estejam em condição de brigar, mas se continuar nesse padrão, a chance de desenvolver alguma doença, não só câncer, mas diabetes, problemas cardíacos, né, uma série de outras doenças crônicas, é grande, né? Então eu digo que é como estar com uma espada eternamente pendurada sobre a cabeça. O caminho é outro, né? O caminho é o da prevenção. Aí a Claudilene e também a Valquíria, elas perguntam: quem tem sangue A tem mais probabilidade de contrair câncer? Ele é hereditário? Então, segundo a Revista Americana de Epidemiologia, existe sim um risco 20% aumentado para quem tem o sangue do tipo A, tá? Especificamente câncer de estômago, a chance é maior de desenvolver um câncer de estômago. Só que eu diria para ambas e para quem mais tem essa preocupação, não se preocupem com essa questão do sangue. Façam a prevenção de vocês. Olha, no meu caso, eu venho de uma família com um monte de casos de câncer em que o médico disse que era genético, né? Disse até que eu devia tirar as mamas para me proteger de um câncer no futuro. O meu ponto, eu não fiquei em cima desse risco de que talvez seja genético. Eu fui pelo caminho da prevenção. Se o corpo de vocês estiver bem cuidado, o risco de ter câncer, mesmo que você tenha o sangue tipo A, é muito menor. Cuide da sua saúde e não se preocupe com essa questão do sangue, tá bom? E eu quero até colocar sobre essa questão de ser genético, ser hereditário. Não se diz por aí, mas a chance de um câncer ser de origem genética é de só 5%, tá? De 5 a 10%, não mais que isso. Os outros 90%, 95% são de causas dos hábitos de vida das pessoas, né? Então, parem de se preocupar com câncer de origem genética e comecem a se preocupar com os hábitos de vida de vocês. Com isso, vocês vão estar se protegendo. Em outro vídeo eu vou falar para vocês sobre epigenética, que tem tudo a ver com esse tema, tá bom? A Elaine, a resposta da Elaine vai ser um pouquinho longa. Ela diz o seguinte: no último vídeo foi dito que o mieloma múltiplo não respondia bem à terapia Gerson. Gostaria de saber qual conduta adotar para tratar esse tipo de câncer. Já estou fazendo autoemoterapia com ozônio, mais aplicação de ozônio retal, mais alimentação à base de plantas, ainda não 100%, mas na maior parte, e continuo com componente monoclonal muito baixo. Estou fazendo quimioterapia oral com lenalidomida mais dexametasona em ciclos de 21 dias. Grata. Elaine, primeiro, as coisas que você já está fazendo estão ótimas, tá? Eu só acho que você deve ir para os 100% da alimentação à base de plantas, tá? Isso eu insisto nisso todos os vídeos. Mas eu quero responder também o ozônio, né, que você está usando, excelente, tá? Tenha um pouco de paciência porque a coisa não acontece rapidamente. Esse é outro ponto que eu enfoco sempre. O câncer, ele demora para se desenvolver. 6 a 8 anos até as células se transformarem num tumor, né? Da mesma forma, não dá para esperar que um câncer se reverta, que ele desapareça muito rapidamente. Ele tem o seu tempo, né?
Você aos poucos vai estar alimentando o seu corpo, vai estar reconstruindo o seu organismo para combater a doença. Médicos dizem que mieloma múltiplo não tem cura, não vá atrás dessa informação, tá? Qualquer câncer tem cura, mas exige trabalho, exige muito trabalho, tá bom? Então o que eu quero é contar para você um caso de um paciente meu, tá? Que teve mieloma múltiplo. Antes de tudo, não vou mencionar o nome dele, mas eu tenho a autorização dele para poder mencionar o caso, tá? Então, por isso eu vou relatar aqui. Esse meu paciente, eu quero dizer que ele é um exemplo, porque é uma pessoa que foi atrás do seu tratamento, tomou decisões que a ele pareceram corretas, sem se deixar influenciar por família ou por médicos que insistiam num ou no outro caminho. Ele olhou para a doença, olhou para as possibilidades e tomou suas próprias decisões. Isso é muito importante. Isso significa se empoderar, tomar a responsabilidade pela sua vida nas próprias mãos. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu elogio muito nele é que ele não parou numa coisa só. Como eu venho falando há muito tempo, a gente não deve tratar o câncer a partir de uma única coisa, só com alimentação, por exemplo, tá? Muita coisa entra no tratamento. Você tem que olhar para ele de uma forma global e pegar de todos os lados para poder atacar, chegar na causa. Então, o que ele fez? Primeiro, ele começou com uma alimentação, uma dieta cetogênica. Mas em algum momento no percurso dele, por causa das pesquisas constantes dele, ele abandonou a cetogênica e foi para alimentação viva, tá? Então, a alimentação viva, ela é toda à base de plantas, né, de vegetais e sem cozimento. O alimento não morre, né? Tem uma série de questões em relação à alimentação viva e eu acho excelente, tá? Mas foi decisão dele. É importante eu dizer que eu sou psicóloga dele, eu não sou coach no caso dele, tá? Eu sou a psicóloga dele. Ele fez quimioterapia, tá? Todo mundo aqui sabe que eu sou contra a quimioterapia, mas ele achou por bem fazer. Então, eu acho muito importante isso, que a pessoa tenha a responsabilidade, assuma a responsabilidade pelo seu tratamento e saiba fazer as suas escolhas. Ele optou por fazer quimioterapia, né? Estava previsto para ele a coleta de medula óssea com transplante. Ele fez a coleta da medula depois de todo o tratamento quimioterápico, guardou, mas decidiu que não faria o transplante nesse momento, porque ele está em remissão. Então ele falou, não vou fazer o transplante agora porque isso vai rebaixar meu sistema imunológico. Então isso é muito interessante, é a pessoa ir atrás, tomar as informações e conseguir discernir se esse caminho é bom ou não para ela. Por via das dúvidas, ele deixou lá a medula óssea dele coletada, guardada, ela fica preservada acho que por 2 anos, se não me engano, e se houver necessidade, se a doença voltar, ele tem isso a favor dele, tá? Além disso, o que ele fez? Ele foi para todos os lados. Então, ele buscou atendimento psicológico, né? Comigo. Ele foi atrás de fisioterapia, que no caso dele era necessário por causa da perda óssea causada pelo mieloma. Ele está fazendo exercício físico, começou com coisas mais leves por causa da fragilidade dos ossos, agora ele já está conseguindo aumentar. Ele faz ainda ozônio retal e em autohemoterapia. Ele fez um pool de aminoácidos, detox de metais pesados, ele faz até hoje, semanalmente.
pelos pés, tá? É um tratamento em que a pessoa põe os pés numa bacia própria com sal grosso e coloca um aparelho lá dentro e o metal pesado sai do corpo naquela água. Então ele faz isso. Ele está fazendo hipertermia com infravermelho longo, porque quem não sabe, a célula de câncer ela é muito frágil diante do calor, né? Então ele faz a hipertermia, shiatsu, yoga, meditação e tá tomando uma quantidade enorme de suplementos, vitamina D, ômega 3, B12, cloreto de magnésio, tá? Então ele tá fazendo um monte de coisa, ele tá cercando o câncer de todos os lados. Ele está em remissão, quer dizer, ele está sem câncer. Embora os médicos digam o que eu acho o fim do mundo, né? Dizer, vai voltar, nem se preocupe porque vai voltar. Não é assim, é uma coisa que eu digo sempre para ele. Não conte com isso, você está fazendo a sua parte, não vai voltar. Nós vamos trabalhar com uma perspectiva positiva, tá? Então não deixem que ninguém diga para vocês, não tem jeito, vai voltar, tá? Então, Elaine, né? Elaine, é isso que eu tenho para te dizer, tá? Faça o ajuste da sua alimentação, 100% à base de plantas. Procure essas terapias que esse meu paciente está fazendo, ver o que você tem condição de fazer. Nem todo mundo tem condição de fazer tudo, né? Tem uma hora em que as pessoas têm que fazer as pazes com as limitações que tem. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer um volume muito grande de coisas. Então, o que dá para fazer? O máximo possível dentro das suas condições. Você está fazendo o máximo? Então, que você tem condição de fazer? Então, fique em paz. Não dá para a gente dizer, garantir para todo mundo que vai ter sorte, né? Que vai dar certo. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada uma está com o organismo numa situação. Mas, enfim, faça o melhor possível. Não economize na sua alimentação, tá? Compre as coisas certas, compre orgânicos. Não adianta nada ter dinheiro no banco, ficar guardando dinheiro e ficar sem saúde, tá? Então invista nesse momento, sua saúde é prioritária, invista tudo que você puder na sua saúde, na sua alimentação, no seu tratamento, mas quando chegar no seu limite, fique em paz com isso, tá bom? E agora, nós vamos para a última pergunta, que é da Simone, tá? A Simone diz assim: Oi Cris, o sal é realmente prejudicial? Na terapia Gerson ele não é permitido, gostaria de entender, obrigado. De fato, o sal não é permitido na terapia Gerson, tá? A questão não é o sal em si, é o sódio, tá? Então eu queria explicar para vocês, é um pouquinho complicado, mas eu queria explicar para vocês. Dentro da nossa célula, né, existem os íons de potássio e de sódio, né? Eles ficam lá dentro numa determinada concentração, né? Então, no caso do potássio, cerca de 20 a 40 vezes maior potássio dentro da célula do que fora. E o sódio, ao contrário, 8 a 12 vezes menor dentro da célula que fora. Aí o que acontece? A membrana da célula, ela é semipermeável, tá? Para quê? Para que os elementos necessários dentro do corpo, eles entrem e saiam para manter essa relação correta, né? De potássio e de sódio, água, tudo isso. Então, as coisas entram. Quando uma pessoa está com câncer, há uma
um aumento, né, do sódio, ele entra e sai muito potássio. Então a gente tem que recuperar essa concentração. Por isso a alimentação na dieta Gerson ela é riquíssima em potássio, tá? Então aumentar o potássio no corpo para que ele entre para a célula e fique lá na concentração exigida para ele. E ao mesmo tempo a gente tira o sódio, né, o sal, para diminuir a entrada do sódio dentro da célula e manter a concentração lá dentro. Esse é o motivo. Não é o tipo de sal, tá? Pode ser sal, tanto sal marinho como sal do Himalaia. A questão não é o sal, a questão é o sódio, tá? Então, esse é o motivo de a terapia Gerson não trabalhar com sal. Todo alimento é preparado sem sal, tá bom? Eu falei que essa era a última pergunta, mas não, tenho mais uma aqui, tá? Que é da Solange. Ela pergunta o seguinte, eu tenho sentido muita fadiga medicamentosa. Terei que tomar um remédio por 10 anos. Qual a fonte alimentar mais adequada para a minha situação? Obrigada. Geralmente os médicos, eles tratam a fadiga com mais medicamentos, o que já é uma incoerência no sentido de que se a pessoa está com fadiga medicamentosa, tomar mais medicamento para fadiga não é o caso. Mas eles geralmente associam não só o remédio, né, o medicamento, mas também psicoterapia e exercícios físicos. E a Universidade de Rochester, em Nova York, ela fez um estudo e para verificar dessas 3 indicações, medicamentos, exercício físico e psicoterapia, qual deles seria o mais eficaz, né, para combater essa fadiga. E eles chegaram à conclusão de que a melhor solução é a associação de exercício físico com psicoterapia, sem medicamentos. Tá bom? Então é isso por hoje. Você pergunta sobre alimentação mais adequada. Sem dúvida, alimentação à base de vegetais, integrais, orgânicos e crus. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Não se esqueçam de se registrar aqui no canal. Clica no sininho para receber o aviso de cada vez que nossos vídeos vão ao ar. E acompanhe a gente. Clica lá no site também. Se registrem no site, porque sempre tem matéria nova saindo. Sempre tem curso ou workshop saindo. E a gente informa vocês através de e-mail. Tá bom? Obrigada de novo. Até a próxima sexta-feira com o nosso vídeo número 4. Beijo para todo mundo.